E aí, galera, ligado no Leitura de Jogo, está começando mais um boletim semanal. Estou aqui com os meus companheiros Bruno Camargo. Fala aí, rapaziada ligada no Leitura. Fala aí, meus companheiros. Vamos para mais um. Guilherme Barcelos. Fala aí, rapaziada. Sempre um prazer estar aqui e vamos que vamos. Caio Torres. Salve, salve, galera. Bora para mais um. E Vitor Recla. Um salve aos meus companheiros e bora para mais uma. É isso aí, galera. Então vamos começando aqui com a nossa onda de informações com Bruno Camargo. Fala aí, Bruno. Bom, Greg, primeiro eu queria dar uma palhinha aqui de novo, igual eu fiz no programa passado, né, sobre o FIFA, que foi informado hoje, na real, que o FIFA 21 não vai ter demo. Eu queria saber a opinião de vocês, já dando a minha. Eles disseram que vão focar mais no desenvolvimento do jogo. Acho que tem um lado positivo e um ponto negativo nisso, né? Porque, de certa forma, querendo ou não, vai despertar ainda mais curiosidade das pessoas de saber como que vai ser o jogo, como que vão ocorrer essas mudanças na gameplay. E as pessoas que estavam doidas para fazer isso e conferir na demo, agora vão ser quase que obrigadas a comprar o jogo. Mas e aí? Falem o que vocês acham sobre isso. Então, Bruno, a gente já estava comentando em off, né, a respeito disso. Eu acho bastante decepcionante, né, para a galera que curte o FIFA. E será ainda mais caso as pessoas tenham o jogo em mão, né, porque vai ser um valor muito alto a ser pago. E pode ser que ainda cause ainda mais desmotivação por parte das pessoas, né, mais frustração por conta de que as pessoas não vão saber como é que vai ser o jogo. E se for como os anteriores, aí sim vai ser mais triste, né? Então, é bem complicada essa situação aí para a EA, pelo fato deles não estarem lançando a demo, né? Porque a pessoa com a demo ali já tem um pouco da noção de como vai ser o jogo. A gente, por exemplo, já teve um pouco da noção de como foi o FIFA 20 na demo, mudou um pouco a jogabilidade, por mais que minimamente, mas já dá para ter uma noção, já começar a pegar um pouco do jogo e assim que ele lançar, você já tem um pouco da noção, né, do novo estilo de jogo para já poder iniciar quando você tiver o jogo em mãos. Então, acho assim, bastante frustrante. Eu acho que é uma bola fora da EA, porque o PES ele não vem para competir com o FIFA 21, isso já está nítido já, tanto que ele só lançou uma atualização do jogo. Então é muito difícil uma pessoa que não baixa a demo, né, para testar o novo jogo e que não compre posteriormente o FIFA, né, o jogo completo. Então eu acho que essa questão de você liberar a demo para os players, né, é muito interessante porque te dá aquele gás de você realmente querer comprar o jogo. Então a gente fica naquela ânsia de querer tá logo ali testando todos os modos, né, do jogo, e com a demo te dá um pouco mais de vontade. Eu acho que alimenta mais a vontade de você comprar a versão completa. Pois é, Vitor, eu também considero muito o que vocês dois falaram, ainda que eu tenha dado um ponto que possa parecer um pouco a favor, mas eu, como uma pessoa que gosta muito de FIFA, por mais que me estresse bastante, sinceramente, mas eu tava esperando muito essa demo para saber como é que ia ser, porque o jogo, os lançamentos, os ratings também já tem dado muita visibilidade, muita curiosidade para saber como que vão ocorrer essas mudanças, como eu tinha dito anteriormente. Então, realmente foi um pouco decepcionante para mim. Eu estava muito curioso, queria bastante jogar esse jogo, mas agora é esperar o lançamento mesmo e também esperar um dinheirinho aí para sair para ver se eu vou comprar mesmo. Mas eu estou muito curioso para ver como é que vai ser. Ainda tem uma esperança, né, uma certa esperançazinha de sair a demo, porque o eSports da West Ham, né, da Inglaterra, postou uma imagem dizendo que teria a demo já no dia de amanhã, né, 22 de setembro, mas logo apagou o post porque a EA justamente não ter confirmado aí a disponibilidade da demo, né, mas aí tem que esperar, né, porque nenhum rumor ainda foi confirmado e a gente só fica na expectativa mesmo. Pois é, Vitor, a gente já tinha comentado aqui sobre os ratings, né? E as informações não são muito certeiras. Às vezes você tinha visto o rating do Bruno Guimarães e eu tinha visto outro. Então não dá para ter 100% de certeza sobre o que é realmente divulgado nessas questões. Mas até o momento foi informado aqui, eu vi no site Lance, que não vai ser lançada a demo. Mas como você disse sobre essa questão aí do West Ham, realmente deixa uma dúvida no ar. Bom, então, seguindo para a próxima informação,
Eu vou falar aqui sobre os preços do PlayStation 5 aqui no Brasil. Ele foi lançado na pré-venda no dia 17 desse mês e a versão somente com mídia digital vai ser pela pequena bagatela de R$ 4.499 e a versão que também aceita mídia física vai sair por R$ 4.999. E agora vamos falar aqui sobre os dispositivos adicionais, né? O controle do DualShock 5 vai sair por 499. O controle de mídia, que vai ser como um controle remoto para você acessar plataformas de streaming, ver filmes, vai custar R$ 199. A câmera HD com lentes duplas de 1080p de resolução vai custar R$ 449. Headset Pulse 3D sem fio, com suporte para som 3D e microfone duplo com cancelamento de ruído, tem um preço inicial de R$ 559. Quanto aos jogos, ó, a Sony divulgou sobre o preço dos seus títulos exclusivos e vão sair entre 249 e 349 reais. Então, você aí, espectador do nosso querido Leitor de Jogo, tem a opção de comprar o PlayStation 5 e todos os seus dispositivos ou comprar um Fusquinha meio sambado aí, vai do seu gosto e da sua necessidade. Vocês, meus amigos, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse preço aí no nosso querido Brasil. A gente sabe que as taxações aqui são muito altas e o preço das coisas é absurdo. Então, eu queria debater aí sobre o preço do PlayStation 5, já que nós somos aí adeptos ao videogame. O valor aqui no Brasil ele vem cheio de atributos, né, Bruno? Como você bem comentou. Então, é muito complicado isso. Porque se a gente fosse fazer a conversão do dólar, sairia num preço muito inferior, né? Então, assim, é muito complicado. A gente sabe que um videogame não é um artigo, podemos assim dizer, né? Um produto que todos podem ter aqui no Brasil. É uma coisa não de luxo, mas é algo bem caro mesmo. É muito valioso para as pessoas. Então, assim, é bem complicado. A gente sabe que a situação do Brasil não é fácil das pessoas que vivem no Brasil, né? Falando de modo geral. Então, assim, ter um videogame é um artigo de pessoas que possuem certo privilégio, certo valor econômico positivo, assim, né? Favorável para que você tenha isso. Então, não são todas as pessoas que conseguem ter um videogame. Eu acho o preço bastante salgado. A gente sabe que ao longo dos meses esse preço vai diminuir, logicamente, vem promoção e tudo mais, mas ainda assim é um valor bem salgado. Só o valor do controle aí do novo PlayStation 5, comprei o PlayStation 2 na época. Pelo amor de Deus, tá caro demais. Estão elitizando os jogos eletrônicos aqui no país, é absurdo. A gente já vê aí muitas pessoas já fora do Brasil aqui já adquirindo, né, as pré-vendas do PlayStation 5 e você vê que não é tão difícil de você adquirir morando em outro país, né? Então aqui eu vejo assim, o problema dessas novas gerações é que elas estão ficando cada vez mais caras e cada vez mais inacessíveis. Então, mesmo ali uma pessoa de classe média, vamos botar assim, às vezes possui dificuldades, né, de conseguir. Quem dirá uma pessoa de baixa renda. Então, afastando aí o sonho de crianças, né, principalmente, no meu ver assim, crianças e adolescentes, de possuírem as novas atualizações dos games. Exatamente, Vitor. A gente costuma. Opa, quem ia falar? Pode continuar? Pode? Obrigado. Exatamente, Vitor. Como você falou aí, afastando o sonho de muitas pessoas que gostariam de ter e que não podem por conta das tributações que a gente tem e causam preços absurdos aqui no Brasil. A gente vive falando aqui, né, sobre esportes, sobre as competições que dão muito dinheiro e aqui no Brasil, como a galera gosta muito de videogame. E como você falou, as pessoas que não dispõem de tanto orçamento assim para comprar um jogo, às vezes ficam muito distantes desse sonho e de conseguir uma carreira legal aí no ramo de esportes que vem crescendo absurdamente ao longo dos anos e que lá fora a galera consegue comprar com uma grana muito menor do que aqui, né? Então é realmente muito triste ver essa realidade, porque a gente vê o quanto os jovens aqui brasileiros gostam de videogame, já galera que lota lan house, lota fliperama, essas coisas assim. Então, eu queria realmente ver as pessoas, mais pessoas tendo acesso, mas infelizmente hoje em dia não é possível.
Ah, Bruno, eu acho que não precisaria comprar um Fusquinha velho, não. Até uma Popzinha de 2018 daria para comprar com dinheiro do, do PlayStation 5, né? Mas realmente é como vocês bem disseram, é muito complicado. Realmente, para quem tem em casa um Xbox 360, um PS4, é realmente um privilégio, porque aqui no Brasil sabemos que é muito difícil a maioria das pessoas ter um aparelho desse em casa para conseguir jogar e etc. E é como você disse, né? Os impostos aqui no Brasil é muito alto, sempre foi assim desde 2000, 2010 ou a década de 90. E infelizmente, aparentemente, né, isso não vai mudar daqui para frente. Tende a vir só mais caros. Vemos aí aparelhos de iPhone, de Samsung vindo com preços absurdos também. Acho difícil mudar isso. Ô, Bruno, só um breve comentário também a respeito de você citou o esportes, né? E esses altos valores podem comprometer, inclusive, o futuro, né, do esportes, porque não vão ser todas as pessoas que vão ter condição de ter um videogame, então pode comprometer bastante aí o futuro dos games para as pessoas que pensam, né, em se tornar profissionais na área. Pois Mas é, a gente vai ficando para trás dessas competições. exatamente. A gente vai seguindo aqui então o nosso boletim agora com o Guilherme, que vai falar de NBA. Teve jogo emocionante, né, Guilherme? Fala aí. É isso aí, Greg. Ontem, né? Melhor dizendo, aí um jogão entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Jogo 2 aí da final da Conferência Oeste. E foi vitória dos Lakers, 105-103, como você disse, naquele estilo playoffs aí que todo mundo que acompanha o basquete gosta, né? Que é bola, que é o jogo decidido na última bola, no último segundo, assim, literalmente. E foi o que aconteceu ontem, né? O Lakers que já vinha de uma vitória no primeiro jogo, 1-0, né? E no jogo de ontem veio com essa vitória importante e foi assim, foi um jogo muito legal de acompanhar pela variação das duas equipes, né? A alternância. O Lakers no primeiro quarto de jogo veio muito bem. O LeBron James, que vale o destaque, ele tá meio revolts, porque ele foi segundo aí na votação do MVP da temporada regular. Ele só teve 16 votos dos 101 votos que teve para esse prêmio, né? Então, no primeiro jogo ele já tinha jogado muito bem, dando 12 assistências, e no jogo de ontem ele começou o primeiro quarto arrebentando, fez os primeiros 12 pontos aí da equipe do Lakers, né? E comandando a equipe, enquanto o Denver Nuggets não veio muito bem nesse primeiro quarto, teve até um momento em que passou na parcial ali, né, por 5 pontos nesse primeiro quarto, porém, quem venceu esse primeiro quarto foi o Lakers, né, 29-21, uma vantagem de gol. O segundo quarto, o Lakers continuou nesse ritmo aí, com o LeBron James vindo bem no jogo, né? O próprio Alex Caruso foi um jogo importante nesse segundo quarto, vindo do banco, enterrando, metendo bolas de 3. Então, o Lakers conseguiu abrir uma vantagem até maior nesse segundo período aí, chegou a ter 14 pontos de frente, porém foi para o intervalo por 10 pontos, vencendo por 10 pontos, 60-50. E o Denver Nuggets tendo muita dificuldade, porque só os dois craques da equipe estavam jogando bem, né? Que é o Jamal Murray e o Nikola Jokic. Aí no terceiro quarto, como característico dessa equipe do Denver já nesses playoffs, eles imprimem um ritmo muito forte nesse segundo tempo. Isso pode ser atribuído também ao treinador deles, né, o Mike Malone, que deve dar uma cobrada no intervalo. E eles reagiram nesse terceiro quarto, chegaram a encurtar a vantagem para 2 pontos, porém, mais uma vez, eles não conseguiram manter. O Lakers chegou a abrir aí 16 pontos nesse terceiro quarto, porém, como eu disse, foi um jogo muito alternativo, teve muitas alternâncias. Esse terceiro quarto terminou apenas 4 pontos para o Lakers no período, né? Deixando o quarto totalmente aberto, como a gente viu, foi um quarto muito emocionante. O destaque desse jogo também, pessoal, foi os turnovers. As duas equipes erraram demais no ataque, consequentemente deram muita oportunidade para os outros times, ou seja, então a gente teve muito ponto em cima de erro do adversário, por questão de aprovação, por questão de acelerar muito o jogo em momentos errados. E aí, como a gente sempre fala aqui, né, nos programas, a experiência do Lakers se deu melhor nesse final aí, no último quarto, e numa bola improvável, o Nuggets, no último quarto, virou o jogo, conseguiu virar o jogo, graças ao Nikola Jokic, com destaque desse time do Denver Nuggets, metendo bola de 3, inclusive ele teve uma cesta que ele fez bem no final do jogo, assim, menos de 1 minuto para o jogo acabar, o Jamal Murray arremessou uma bola de 3, foi bloqueado,
a bola ia ser um airball, ele pegou a bola no ar e deu um tapinha, a bola caiu. E aí, naquele momento, o Denver Nuggets passava no placar, 103-102, e aí faltava 20 segundos para o jogo acabar, e a posse de bola era dos Lakers. Era o último ataque do jogo. E aí o Lakers pediu um tempo, né? O seu treinador, Frank Vogel, pediu tempo, armou a jogada se desenrolou meio errada, o Jamal Murray conseguiu dar um toco na zona morta em cima do Danny Green, se eu não me engano, e parecia ser o lance do jogo, né? O lance decisivo da vitória do Denver Nuggets, o toco do Jamal Murray, tudo que parecia estar definido voltou atrás nesse mesmo lateral. A equipe do Lakers cobrou o lateral e aí o Anthony Davis, né, pegou essa bola aí na parte esquerda da quadra e meteu essa bola de 3, dando a vitória, saindo para o abraço, aí foi uma oferta geral e uma vitória importante dos Lakers, que abre 2-0 na série. Porém, a gente não pode esquecer, né? Essa série não está acabada porque a equipe do Denver Nuggets já provou aí nas outras séries que tem um poder de reação. Então, esse foi o destaque do jogo. Um Lakers aí que conseguiu superar a equipe do Denver Nuggets, que foi muito valente. É justamente sobre isso que eu ia falar, Guilherme, porque, logicamente, os torcedores dos Lakers estão muito eufóricos, né? Ainda mais com uma vitória dessa maneira, mas é sempre importante lembrar, como você bem destacou, dos jogos anteriores, né, dos playoffs que o Nuggets fez. É um placar que ainda, podemos dizer, ainda não assusta tanto assim o Nuggets, podemos fazer esse tipo de indagação, mas você comentou também os destaques principais, né, de ambas as equipes, e Caruso também, que foi um dos pontos determinantes aí para o Lakers, né, que fez uma boa partida também. Sim, o Caruso o LeBron... aí que... Perdão, Guilherme, pode dar sequência. Pode ir. Não, eu ia falar do LeBron James, né, que ele não tem jogado os minutos que ele joga rotineiramente em playoffs, né? Nos últimos playoffs ele jogava cerca de 40 minutos, a média a mais assim por partida, e agora ele só vem fazendo aí de 36 a 38. Então ele tem descansado um pouco mais, mas tem sido crucial aí quando está em quadra, né? A gente já sabe da qualidade e da experiência dele, mas comandando ali esse time do Lakers ao lado de Anthony Davis também, que se emocionou ontem, né, na hora do arremesso de 3 ali no finalzinho, no estouro do cronômetro. Ele que diz que joga com a camisa de Kobe Bryant por baixo, né, e quando você vê ele arremessando na saída, ele grita bem alto, né, a gente, claro, só viu por leitura labial, mas ele grita claramente o nome de Kobe, né, referência assim do Lakers, 5 vezes campeão aí com a franquia, e o Lakers, né, que vem muito forte aí, apesar de ter essa mística aí do Nuggets vencendo, revertendo, né, os placares. Acredito que o Lakers sai muito bem na frente e tendo essa dupla imbatível aí, vamos botar assim, uma das melhores da história do Lakers também, fica muito difícil de segurar os Coringa do Lakerão. Sim, como vocês falaram aí, né, o Anthony Davis está realmente nos destaques. E a questão do LeBron James alternando aí no tempo de quadra é programado, né? Como ele é um jogador experiente, então o Brook está usando bem aí os minutos dele em quadra, aproveitando para mesclar o time. E só para finalizar o jogo de ontem, eu não poderia deixar de cornetar, né, o Mason Plumlee aí, que é o pivô do Denver Nuggets, que foi, na minha opinião, a culpa foi dele, né, dessa derrota, porque ele entrou para marcar esse lateral aí do Lakers, né? E foi justamente ele que não acompanha o Anthony Davis. Ele estava do lado do Anthony Davis, ele deixa o Anthony Davis correr para a linha lateral, pegar a bola e arremessar, e vai no LeBron. Então, eu não entendi muito bem o que ele fez aí, então eu só queria cornetar, não queria deixar passar aí. Então foi isso, pessoal. Guilherme dissecando aí tudo do que foi Lakers e Nuggets. Lembrando vocês também do Cesta de 3, que está lá no Spotify. Guilherme comenta sempre sobre a NBA, sobre os playoffs mais especificamente. Então fiquem ligados. E agora a gente chama o Caio Torres, que vai falar para a gente sobre o Neymar, né, Caio, que foi vítima de racismo. Como é que está essa situação aí, Caio? Exatamente. Mais uma vez aqui um assunto triste sobre futebol, né? No último boletim eu trouxe as informações das invasões ao CT do Figueirense, e agora um novo caso, né? Agora que o Neymar sofreu
racismo no domingo, no dia 13 de setembro, o jogo válido pelo Campeonato Francês, né? Naquela ocasião era a quarta rodada entre PSG e Olympique de Marseille, onde o Neymar se envolveu numa confusão, no conflito até então, inicialmente, de jogo com o Álvares Gomes, e ele acabou chamando o Neymar de macaco na língua espanhol, que aí tivemos até uma matéria do Esporte Espetacular, onde vimos a leitura labial e dá claramente ele chamando o Neymar de Momo, que em espanhol significa macaco, e em seguida o Neymar ficou furioso, tentou resolver a questão primeiramente no gramado com o juiz e com o quarto árbitro, o que não surtiu muito efeito, já que o Neymar não tinha provas naquele momento, era apenas palavra dele contra a palavra do Álvaro Gomes, e o VAR também não pode interferir nesse tipo de acontecimento. Dando continuidade na partida, houve outra confusão entre ambos os jogadores, onde o Neymar acertou um soco na cabeça de Álvaro Gomes. E aí a situação repercutiu mais ainda. Após o encerramento do jogo, o Neymar, por via de redes sociais, falou que se arrependia só de não ter acertado a cara dele, o que realmente gerou muito conflito. O Álvaro Gomes, também pela mesma rede social, postou uma foto com companheiros do clube negros também, onde ele era o único branco da foto, se referindo a que ele não é racista, que ele não fez nenhum gesto homofóbico, não falou nada com o Neymar. Na sequência, o PSG se pronunciou, disse que está do lado do Neymar, que vai fazer tudo o possível para que tenha justiça, né, nesse conflito entre ambos os jogadores. O Olympique de Marseille também se posicionou, falando que está do lado do seu atleta. E aí a situação continua assim indecisa. O PSG vai montar um dossiê e vai mandar para a Federação Francesa, só que o presidente da federação, em uma entrevista a uma TV francesa, ele disse que, na opinião dele, não existe racismo no futebol, ou se existe, pelo menos é pouco. Então aí temos que ver como que como que vão ser as cenas dos próximos capítulos, né? Entre essa novela. O Neymar tomou uma punição de 2 jogos pela agressão, que, ao meu ver, foi certa essa punição, né? Já que ele não deveria ter agredido o jogador, independente de qualquer coisa, a punição justa. E aí vamos ver como que vai proceder nos próximos dias, se o Álvaro Gomes tomará uma punição que, na minha opinião, tem que ser cabível, sim, uma punição muito severa, muito pesada em cima do jogador espanhol. Pois é, Mas, Caio, esse presidente aí da Federação Francesa está precisando ver um pouquinho mais de futebol, né? Porque a gente já vê vários casos aí de racismo que aconteceram, já aconteceu com o Daniel Alves, já aconteceu com o Balotelli, já aconteceu com uma galera, e o racismo ele está, infelizmente, enraizado não só também na nossa sociedade, e bem como o esporte em geral. Já falamos aqui também sobre casos de racismo dentro do basquete, falamos sobre protestos de racismos aí contra o racismo do Lewis Hamilton. Então, é uma questão muito, muito complicada, infelizmente. A gente sabe que quando rolam essas coisas, muitas vezes as investigações, a resolução desse caso costuma não ir para frente. Não sei por quê, vai ver. O pessoal acha que é um assunto que não cabe dar muito crédito. Não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas para pensar assim, porque independente do cara ser rico, bilionário, e a gente sabe que o Neymar é uma pessoa polêmica, mas ele é uma pessoa negra que sofreu racismo. Então deveriam tomar as medidas necessárias, punir esse jogador que foi racista. Já foi provado que ele foi racista por meio de leitura labial. Então, na minha opinião, é absurdo que tenha demorado tanto ainda para ocorrer alguma solução para esse caso, e é absurdo também que ainda não tenha caído uma grande punição sobre o Álvaro Gomes. Sim, percebemos também como o Neymar ficou nervoso logo que escutou a palavra vindo do zagueiro da equipe do Marselha, né? Não é normal. Tipo, a gente sabe que o Neymar realmente, como você disse, é um cara polêmico, mas a reação dele, ele ficou indignado na hora. Algo que se fosse qualquer outra palavra, talvez ele não agiria daquela forma. Mas claramente ele vira pro Álvaro e fala: racismo não, não faz isso, não fala isso. Então ele ficou realmente muito chateado, tanto que ele mesmo paralisou o jogo, conversou com o quarto árbitro, conversou com o juiz, fez tudo possível, porque ele ficou realmente muito irritado. Então, para ele dar o soco no zagueiro, realmente ele ficou muito chateado, muito nervoso com aquela situação, algo que se fosse
alguma palavra, algum xingamento de jogo, que é normal, que nós sabemos que é difícil controlar o palavrão naquela hora, talvez o Neymar deixaria passar batido, teria passado pano. Mas dá para ver a reação do Neymar, como ele ficou muito nervoso naquele momento. Mais um... Opa, pode falar, Guilherme. Não, só completar aqui um ponto também, é que eu estava vendo que o PSG vai aproveitar aí, né, as imagens aí, a reportagem ontem exibida lá no Esporte Espetacular para usar como dossiê aí desse processo todo. E outro ponto interessante assim que eu gostaria de falar e ver também, o que vocês acham, é que eu não entendi muito bem, né, o que o Álvaro Gonzalez quis se justificar nas redes sociais utilizando uma foto e que tá ele e várias pessoas negras e outros jogadores negros, tal, como companheiro de time. Eu não entendi o que aquilo ali tinha a ver, que ele ser ou não racista só por ter vários companheiros negros, não quer dizer nada. Então, assim, eu não entendi muito bem. O Neymar até respondeu às publicações, aos posts dele, teve essa troca aí de acusações até, né, nas redes sociais. E do ponto de vista do Neymar, a gente sabe que ele é um jogador polêmico e tal, e que um tema de racismo hoje em dia revolta muitas pessoas, qualquer um se revolta bastante. Porém, como o próprio Caio disse, eu não acho correto, né, essa declaração dele, se eu tivesse oportunidade, eu daria um soco na cara dele. Não, você quer combater o racismo? Tudo bem, eu sei que é difícil, o sangue fere, mas você tem que retribuir de outra maneira, justamente para criar uma imagem do agressor como negativo. E aí você puxa um pouco do lado negativo para você. Você está sendo a vítima. Então, ficou só esse ponto aí, ao meu ver, do Neymar ter falhado. Mas é uma situação realmente muito complicada. Bem, Guilherme, nessas horas a gente não sabe realmente como a pessoa vai reagir. Eu não tenho como falar que entendo, porque não sou uma pessoa negra e não sei como reagiria nesses casos, mas com certeza deve afetar muito, deve ter afetado muito na cabeça dele, né? A gente já sabe que o Neymar é uma pessoa que já entrou em conflitos em algumas outras ocasiões por motivos menores. E o sangue deve ter subido e ele, com certeza, falou movido pela emoção. Claro que é muito compreensível, digamos assim, o fato dele ter se estressado e o fato dele ter se expressado como se expressou. Não é a reação adequada, com certeza. Ele foi punido por isso, foi punido pela agressão. E outra coisa que eu queria falar sobre o que você falou é que realmente não vejo sentido nessa declaração do zagueiro do Marseille, só porque ele está em torno de pessoas negras não quer dizer que ele não seja racista, realmente. Foi uma reação não, como é que eu posso dizer? Foi como um Acho efeito que dominó, ele foi fazendo uma besteira atrás da outra, e cada declaração que ele vai fazendo é mais infeliz. E é por isso também que eu espero que ele tenha a punição adequada, porque isso não deve ser aceito nem no futebol e nem em qualquer outro lugar. É mais um episódio triste aí, né? Como o Caio bem disse, no futebol e que infelizmente acontece no mundo todo, não só dentro do futebol, como o Bruno também comentou. E detalhe que soltaram antes as punições e as punições dadas aos atletas do PSG envolvidos e aos do Marcelo foram muito maiores. O gancho ali das partidas foram muito maiores. Eu não sei dizer exatamente quantos jogos cada um pegou, mas os do PSG sofreram uma punição muito maior quanto a esse gancho de jogos aí do que os atletas do Marseille. E eles comentam muito a respeito do PSG ser perseguido na França, pelo fato de ser muito soberano, ser um dos últimos campeões aí, né, sempre com muitos títulos aí do campeonato francês, vem conquistando ano a ano competição. Então, eles comentam que o PSG é bastante perseguido e pode ter sido um reflexo aí também essa questão do gancho ser maior para os atletas do PSG. É um fato a ser analisado também, além, claro, dessa situação muito triste. Saiu na Folha de São Paulo, né? No jornal Folha de São Paulo, uma matéria falando sobre todo esse caso envolvendo o Neymar e o Álvaro Gonzalez. E nessa matéria fala que um jornal da Espanha, né? Então aqui o jornal Gol, acusa o brasileiro Neymar de ofensas homofóbicas ao zagueiro Gonzalez, né? Diz que o Neymar ali na hora da discussão rebateu ali as falas, né, do zagueiro e chamou
o próprio de puta maricón, né, em espanhol, né, rebatendo ali. A gente sabe que na hora do momento ali você acaba falando o que não deve, né, justamente por você ter sofrido o ato racista, mas caso seja comprovado isso, não justifica o fato do Neymar rebater uma ofensa com outra, né, um tipo de ofensa racista com uma ofensa homofóbica. Então, eles estão investigando isso na França, né, esperamos que seja apenas uma especulação assim contra o Neymar, que a gente sabe que a imprensa catalã sempre foi contra o jogador brasileiro, mas vale o destaque, né, que acabei lendo hoje, no momento em que o Caio jogou no grupo, né, a pauta, e eu acabei procurando e achando aí essa reportagem falando dessa acusação séria, né, também, justamente do zagueiro contra o Neymar e agora do Neymar contra o zagueiro. Tanto que o Marcelli, também falando do lado do Gonzalez, diz que o zagueiro não xingou, né, como o Caio disse aí, a palavra mono, né, em espanhol, se referindo a macaco, Neymar, e diz que, na verdade, falou bobo, mas os especialistas aí que fizeram a reportagem do Esporte Espetacular afirmaram o zagueiro falando a palavra macaco, né, em espanhol, e o que irritou o Neymar e que, segundo o Jornal da Espanha, teria resultado, né, nessa ofensa homofóbica ao jogador argentino. Espanhol, na verdade, né? Perdão. Fato é que a gente vai ficar ligado nessa situação, né? Conforme as informações forem saindo aí, a gente vai estar sempre atualizando você sobre os ganchos aí, punições que foram dadas aos atletas envolvidos. A gente vai manter você sempre ligados, então, nesse caso aí, que é muito importante. Agora a gente segue o nosso boletim, então, e passo a palavra para Vitor Reca, que vai falar para a gente sobre o futebol capixaba, e tem também programa novo lá no Spotify, Futebol de Pocar, tudo sobre o futebol capixaba para vocês. Fala aí, Vitor. E aí, Greg, companheiros, o Real Noroeste e o Vitória estrearam, né, enfim, na primeira fase da Série D do Brasileirão. Estreias distintas, o Real Noroeste venceu o Goiânia pelo placar de 2-1, né, gols de Aloísio e Igor Santos, que abriram o placar para os merengues capixabas na primeira etapa, e logo depois tiveram uma expulsão do Real Noroeste, né, o Matheus Castella acabou sendo expulso aí, o que gerou uma possível reação, né, da equipe goiana, que diminuiu o marcador, mas não foi suficiente para tirar a vitória do Real Noroeste nessa primeira rodada. O Real Noroeste que já havia eliminado o Aquidauanense, né, do Mato Grosso do Sul, na fase preliminar, e agora estreia muito bem, né, com vitória. E já o Vitória acabou sendo derrotado para o Goianésia, né, jogando fora de casa, e teve aí o revés por 2-0 com gols de Vanilson, né, de pênalti no finalzinho do primeiro tempo, ali na bobeira da zaga alvianil. E no segundo tempo, Zizou, não é o francês, mas Zizou marcou aí o 2-0 numa falha do goleiro Harrison, ele que chutou fora da área, a bola acabou passando ali por baixo ali quando o goleiro um bom goleiro, a gente já viu ele atuando pelo futebol capixaba, não é costumeiro assim falhar, e acabou falhando. E a equipe da capital aí começa com muitos desfalques, ao todo foram 15 desfalques aí, o que prejudicou bastante. O técnico Rodrigo Fonseca teve que mudar o esquema tático, aí mudou o que a gente está habituado a ver, né? A equipe que só tinha perdido um jogo nesse ano, né, para o Figueirense na Copa do Brasil, jogo que eu e Caio estivemos lá, e a gente viu aí uma vitória muito diferente, tanto que em entrevista coletiva o técnico Rodrigo falou que ele teve que mudar o esquema tático, assim, justamente para não ter que deixar 2 zagueiros no banco, sendo que o Vitória só tinha 6 opções, né? Não tinha nem jogadores suficientes aí, os costumes de levar 18 jogadores para o banco, para o jogo, né, os relacionados, mas não pôde, então ele teve que botar 3 zagueiros aí, um esquema muito diferente do que a gente está acostumado a ver, e o Vitória foi totalmente dominado aí pela equipe do Goianésia, e o Rodrigo Fonseca destacou o fato do Vitória estar 6 meses sem jogar, né, sem sequer fazer uma partida amistosa, e já o Goianésia, ele destacou o fato da equipe também estar há 6 meses sem jogar, mas ter contratado 6 a 7 jogadores que estavam em competições estaduais antes mesmo do início da Série D, o que ele diz ter sido um fator positivo para a equipe goiana
sair com a vitória. Na próxima rodada, já no sábado, o Real Noroeste vai até o Mato Grosso do Sul enfrentar o Águia Negra pela segunda rodada. O jogo acontece sábado às 17 horas. E o Vitória estreia em casa no Salvador Costa contra o Aparecidense, time que recentemente eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, e enfrenta no próximo sábado às 15 horas no Salvador Costa. Vale lembrar aqui, galera, para vocês também que queiram assistir e para a galera que está ligada nos assistindo, as transmissões da Série D estão sendo transmitidas via streaming, né, da plataforma Maicujo. Muito interessante, o sinal tem qualidade, sim, então dá para assistir legal aqueles que quiserem acompanhar as equipes capixabas, né, na Série D. Eu queria saber de vocês, essas estreias distintas assim, o que vocês acham das duas equipes após esse início de Série D do Brasileirão. Então, Vitor, o torcedor capixaba ficou bem dividido, né? Feliz pela vitória do Real Noroeste, porém triste pela derrota do Vitória. Mas como você bem destacou, e a gente já comentou alguns boletins anteriores, que a volta não seria fácil, principalmente para o futebol capixaba, né? Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. É importante levar, né, esse fato, porque a gente sabe que é muito mais difícil, a volta dos atletas é complicada. Então, assim, a gente torce, logicamente, para que os clubes capixabas possam fazer um bom campeonato e que o Vitória possa vencer, então, em casa. E você também comentou sobre os desfalques, o que é outro fator ainda mais complicado para a equipe. O Real Noroeste mais completo conseguiu a vitória e também já teve outras atuações, principalmente com a Aquidauanense, que a gente já comentou, né? Então, o time já estava mais acostumado, iria jogar e tudo mais. E o Vitória estava um pouco mais parado, como você bem disse, então é um fator que a gente deve sim levar em consideração, além da questão dos desfalques. É um fator positivo que teremos agora para os clubes aqui do Espírito Santo, é que a torcida foi liberada, né? Agora é permitido 100 torcedores nos estádios, e o Vitória, que já terá o seu jogo, como o Vitor disse, aqui no Salvador Costa, poderá ter a presença do público para ajudá-los, por mais que sejam apenas 100 pessoas. É uma força a mais, né? Dá aquele incentivo para conseguir a primeira vitória, ainda mais que enfrentará o Aparecidense, e como o Vitor disse, eliminou o Botafogo, mas não venceu na sua rodada de estreia também na Série D. São dois times aí buscando a sua primeira vitória, o seu primeiro ponto, e ter o apoio da torcida, mesmo que seja mínima, é o suficiente para o Vitória arrancar pelo menos 1-0, 2-1, para garantir a sua primeira vitória e colar ali nos 4 primeiros para garantir a classificação para a próxima fase, né? Caio, só um adendo aí, você disse sobre a presença do público, mas é um decreto estadual. Infelizmente, os jogos da CBF vai manter o sistema da CBF em competições nacional, então a gente só pode talvez ter o público aí caso o Capixabão realmente volte. É triste, seria um fator muito positivo assim para o Vitória, mas devido aí às normas da CBF para o campeonato, ainda os jogos serão com o público com os portões fechados. Entendi. Sobre a estreia, só comentar aí, como o próprio Greg já disse, né? Foi um misto de alegria e de tristeza, mas, assim, do ponto de vista do Vitória, como o Vitor disse também, a equipe teve que mudar a escalação, teve um desfalque, teve que mudar aí a forma de jogar, e por jogar fora de casa, né, é sempre mais complicado, uma estreia, tá voltando agora, e então teve que ser resultado negativo. Porém, eu acredito ainda que essa equipe do Vitória tem uma qualidade para se recuperar, né, ao longo dessa fase de grupos, e tem tudo para brigar aí pela classificação, junto com o Real Noroeste, que começou bem aí, destaque positivo, vencendo em casa, que é sempre positivo. É isso aí, então, pessoal. Essas foram as informações aí que o Vitor trouxe para a gente sobre o futebol capixaba. E a gente finaliza o boletim com voleibol, comentando mais uma vez para você sobre o vôlei de praia. O vôlei de praia que voltou, né? E foi o torneio feminino que iniciou, que deu o pontapé inicial aí. Mas antes eu só queria fazer um comentário, que eu fiquei bastante indignado com a nota de repúdio que a CBV soltou, inclusive deu o que falar, né, nas redes sociais aí. A atleta Carol Solberg, ela que junto com a sua companheira garantiu a medalha de bronze na disputa do terceiro lugar, garantiu a medalha de bronze, e após a entrevista, ela estava com o microfone ali, ela falou fora Bolsonaro,
e isso deu bastante repercussão, as pessoas na rede social ficaram bastante indignadas, e a CBV soltou uma nota de repúdio falando que isso não condiz com a entidade, que eles não aceitam esse tipo de comportamento e que a atleta será punida. A gente não sabe ainda sobre qual punição ela irá sofrer, mas é importante lembrar que em 2018, os atletas de seleção brasileira Wallace e Maurício Borges fizeram uma campanha pró-Bolsonaro e a CBV defendeu o direito de expressão dos atletas. Então fica aí, né, o questionamento, como é que é isso aí, CBV? É bom a gente ficar ligado, né, no que vai se dar ao longo dos dias aí, das semanas, para saber qual será essa punição da atleta e saber também, porque os torcedores ficaram bastante indignados, a CBV que soltou essa nota de repúdio, então a gente fica de olho. Mas agora vamos falar do que foi o torneio, a competição feminina, né, que iniciou na quinta-feira, dia 17, e finalizou no último domingo, dia 20. E terminou com um duelo olímpico aí. Ana Patrícia e Rebeca venceram Ágata e Duda. Eu até tinha destacado, né, no boletim anterior, aí, essas foram uma das duas duplas que eu destaquei, elas que chegaram na final e venceram por 2-1. Foi um jogo muito interessante de se acompanhar, um duelo muito bacana, e ainda mais, né, vindo de duas duplas que vão representar o Brasil em Tóquio. E, como eu comentei, Carol Solberg e Thalita ficaram com a medalha de bronze após vencer a dupla Josi e Juliana, perdão, me fugiu o nome aqui, Josi e Juliana. Elas foram derrotadas por 2-0, e é importante lembrar que cada etapa do circuito vai distribuir às duplas campeãs R$47 mil, tanto para o feminino quanto para o masculino, as duplas que forem campeãs. E lembrando vocês também que a temporada vai seguir. Essa semana agora teremos o início, então, do torneio masculino, que se inicia no dia 24 e termina no dia 27, também lá na Arena CDV, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Então, mais uma aí para a gente poder ficar ligado. Greg, eu acho que... Pode ir, vai lá. Não, eu queria falar que acho que o momento agora é de preparação, né? Porque já teve muito tempo perdido aí, né? Então, Tóquio 2021 já está batendo a porta já. Então, a questão mesmo é se preparar, aproveitar esses torneios, né, organizados pela CBV, para poder dar sequência ao planejamento, porque a gente sabe que a competição de Olimpíadas ela é um tiro curto, então as atletas têm que chegar muito bem preparadas mesmo à competição. E falando do caso aí da Carol Solberg, que você bem destacou, eu acredito que seja um ato democrático, né, o ato de você se manifestar politicamente, só que a CBV diz, né, que ela não é favorável às manifestações de cunho político e religioso. Mas, já como você mesmo contradisse aí, ela foi favorável aos atos dos atletas do masculino, né, em 2018, quando a campanha aí para presidente estava em vigor. Então, é uma questão muito polêmica, assim, que a própria confederação está se complicando, porque, em certa forma, ela se manifesta a favor de um ato e depois ela se manifesta contra ao mesmo ato, justamente por opiniões distintas. Então, é lamentável essa situação estando, onde, na verdade, a preocupação maior é realmente a retomada do esporte e sim a sequência aí da preparação dos atletas para a Tóquio 2021. Pois é, Vitor, Opa, alguém pode continuar? Pois é. Pode ir, Guilherme, vai lá. Tá, valeu aí. Não, mas só ia comentar rápido. Assim que eu estava vendo, foi interessante, né, o sistema aí que a CDV bolou lá, né, em Saquarema, no estilo bolha aí. Os atletas ficaram bem alojados, ou seja, foi interessante, né, porque nesse meio aí de pandemia tem que se adaptar. E é interessante a ações assim, justamente para voltar ao voleibol e destacar aí dentro de quadra, né, a vitória importante dessa dupla aí, Ana Patrícia e Rebeca, porque ela já começa a temporada abrindo uma vantagem aí no campeonato, né? Tendo em vista aí, me parece que essas duas duplas que chegaram na final são as que vão brigar aí pelo título, né? Porque já são as duas duplas que já estão nas Olimpíadas do ano que vem. Então, é importante ali já embolsar aí 47 mil
no bolso aí, nesse momento de pandemia é sempre positivo. Pois é, Guilherme, isso aí que você falou da estrutura de Saquarema, né? Importante e uma boa notícia, né? Saber que as atletas estão tendo uma boa estrutura para continuar em constante treinamento aí e se preparar para a Olimpíada, como você bem disse. E sobre o que o Greg falou, né? No mínimo contraditório, as duas ocasiões distintas terem reações distintas da CBV, né? Bom, se o problema é a manifestação política em geral dos atletas, enquanto atletas da instituição, deveriam ser punidos os dois. Mas pareceu que houve um pouco de viés aí da punição, né? Ficou realmente estranho e isso deve ser revisto, porque nós, enquanto jornalistas, defendemos a liberdade de expressão de todas as pessoas, então é um pouco desmotivador, um pouco triste receber essas notícias e que seja resolvido. É isso. É isso aí, pessoal. Só um comentar aqui, inclusive, vai ter um release, né, para vocês ficarem ligados. Amanhã ele sai lá no @leitura de jogo com 2 Os no final. Mas só um detalhe que Ana Patrícia e Rebeca, então, elas lideram agora com 400 pontos o ranking após essa vitória aí. Mas então vocês fiquem ligados no release que sai amanhã e também nos podcasts que eu já comentei para vocês aqui durante o boletim, o Sexta de Três e também o Futebol de Pocar com Guilherme Barcelos, Sexta de Três, o Futebol de Pocar com Vitor Recla. Fiquem ligados também no Leitura da Rodada, sempre para vocês aí, dissecando o Brasileirão, cada rodada a rodada para vocês. E é isso, vai ficando por aqui mais um boletim. Sempre vamos trazer mais informações sobre cada coisa que a gente comenta aqui para vocês, mantendo sempre informados. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Valeu, Bruno Camargo. Valeu, Greg, valeu, meus amigos. Vai conferir o Futebol de Pocar, vai conferir aí o Sexto de Três. Conteúdo aí dos meus companheiros é conteúdo top demais. Obrigado, Guilherme Barcelos. Obrigado, Greg. Obrigado, companheiros aí. Semana que vem nós estamos de volta. É isso aí. Valeu, Caio Torres. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui ao lado de vocês. E só lembrando que fogo nos assista e fora Bolsonaro. Valeu, Vitor Recla. Um abraço aos meus companheiros. Fiquem ligados aí nos nossos conteúdos e até a próxima. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.